e excelente dia. Já começando nossa live, já aqui ó, nosso cafezinho. Hoje um expresso delicioso. E já vamos pedir a presença do Espírito Santo para estar aqui conosco, para falar conosco e trazer o discernimento da palavra de Deus, porque a palavra ela nutre, né? Todos os dias nós temos a possibilidade de ter a palavra de Deus para nutrir a nossa alma, nutrir o nosso espírito. E nós devemos estar atentos a essa nutrição, né? O que Deus quer falar conosco, o que Deus quer colocar nos nossos corações, que palavra vem para as nossas entranhas, trazendo discernimento. Né? Bom dia, Henrique, Deus abençoe. E hoje nós estamos em Gênesis 26. Eu estou aqui me organizando, que estamos em terras cearenses da ouro. E vamos lá. E diz assim: houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e aos seus descendentes darei todas as terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai. Deixa eu ajustar aqui. Que fiz a seu pai. Abraão, tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhe darei todas essas terras por meio da sua descendência. Todos os povos dessa terra serão abençoados. Porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim Isaac ficou em Gerar, obedeceu ao Senhor, né? Porque assim, o cenário era caótico. Ele estava lá, né? Um cenário caótico, e ele disse assim: não tem mais nada nessa terra aqui para mim. Mas aí o Senhor aparece para ele e diz assim: ó, pelo teu pai, porque a tua geração, porque aquele que te gerou me obedeceu e foi obediente aos meus mandamentos, eu vou estender a bênção na tua geração. Olha que poderoso é isso, né? Quando os homens do lugar lhe perguntaram a sua mulher, ele disse: ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou: os homens desse lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ela ser tão bonita. Isaac estava em Gerar e já fazia muito tempo. Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto da janela e viu Isaac acariciando Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse: na verdade, ela é tua mulher. Por que me disseste que ela era tua irmã? Isaac respondeu: porque pensei que se poderia ser morto por causa dela. Então disse Abimeleque: tens ideias que nos fizeste? Qualquer homem bem poderia ter deitado com tua mulher e terias trazido culpa sobre nós. Abimeleque advertiu todo o povo: quem tocar nesse homem ou na mulher certamente morrerá. Isaac formou a lavoura naquela terra. No mesmo ano colheu 100 por 1. Quer dizer, ele cometeu o mesmo erro aqui do pai dele, né? Que aí, no caso, Abraão também falou que Sara era sua irmã, né? Até que o Senhor não permitiu pela segunda vez que ele, né, viesse a se deitar com o rei, porque traria maldição para as pessoas. Então, o medo, às vezes, faz a gente repetir erros. Tome muito cuidado com isso, hein? Presta atenção nisso aqui, ó. Certamente morrerá. Isaac formou a lavoura na terra, no mesmo ano colheu 100 por 1, porque o Senhor abençoou. O homem enriqueceu e a riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Riquíssimo, possuía tantos rebanhos, servos, que os filisteus invejavam. Eles taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinha cavado na sua época, enchendo de terra. Então Abimeleque pediu a Isaac: sai da nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Por isso Isaac mudou-se de lá, acampou-se em Gerar e ali estabeleceu. Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, e quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os nomes do seu pai havia lhe dado. Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram onde veio d'água. Mas os pastores de Gerar discutiram os pastores de Isaac, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaac deu o nome de poço de Ezeque, porque discutiam por causa dele. Então seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele, chamou o poço de Sitna.
Isaac mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Rebote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço para prosperar, e prosperaremos na terra. Então, ele ficava sendo perseguido, né? Olha que coisa forte. Ele tinha uma unção. Gente, quando a gente está debaixo da direção de Deus, quando a gente carrega a unção do Senhor, é a coisa mais preciosa que a gente tem. Porque onde a gente botar a planta dos pés vai ser abençoado. Pode ser o cenário mais afiador, pode ser o cenário mais conturbado, mas a gente vai prosperar naquele lugar. Não é por nossa força, não é por técnica, é por bênção do Senhor. E aí que ele deu o nome de Rebote, porque eles não encheram mais o saco, né? Não ficavam perturbando mais ele. E ali o Senhor abriu para eles prosperarem. Dali Isaac foi para Betseba. Naquela noite o Senhor apareceu e disse: eu sou o Deus. Ai, coisa linda. Eu sou o Deus do seu pai Abraão. Não temas, porque estou com você e o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Gente, me emociona. Porque você tem noção do poder que a gente tem sobre a próxima geração. Porque Abraão foi obediente. Abraão foi levar Isaac, a sua promessa, porque o Senhor tinha dado uma ordem. Abraão foi fiel até o último dia. Que nós possamos estar totalmente inspirados pela história de Abraão. Se tem uma influência hoje que você tem que estar inspirado hoje nessa leitura é por Abraão, sabe? E ali, olha que coisa linda. Isaac construiu nesse lugar um altar, invocou o nome do Senhor, ali armou o acampamento e seus servos cavaram outro poço. Por aquele tempo, veio Abimeleque de Gerar e Alzate, um conselheiro pessoal, e ficou o comandante do exército. Isaac lhe perguntou: por que me vieram ver uma vez que foram hostis e me mandaram embora? E eles responderam: vimos claramente que o Senhor está contigo. Por isso dissemos: façamos um juramento entre nós. Queremos firmar um acordo contigo. Tu não nos farás mal, assim como nada que te fizemos. Para sempre te trataremos bem e te despedimos em paz. Agora sabemos que o Senhor te tem abençoado. Então Isaac ofereceu-lhe um banquete, comeram e beberam. Na manhã seguinte, os dois fizeram um juramento. Depois Isaac despediu e partiram em paz. Naquele mesmo dia, os servos de Isaac vieram e falaram sobre o poço que tinham cavado e disseram: achamos água. Isaac deu o nome de Sebá. E por isso, até hoje, o nome daquela cidade é conhecida como Betseba. Tinha Esaú 40 anos de idade quando escolheu sua mulher, a Judite, filha de Beri, e Ita, e também Basemate, filha de Elon e Ita. Também amarguraram a vida de Isaac e de Rebeca. Elas amarguraram a vida de Isaac e Rebeca. Aprendi, Deus me livre, né? Gente, que capítulo rico, né? Bom dia, gente. Vocês estão aí, Gabriel, Celino, Henrique. Henrique, né? Assim, né, Henrique? Então, vamos lá. Presta atenção, vamos lá. Tem muito ensinamento aqui. Primeiro, fala de Isaac e aqui de uma continuação da aliança com Abraão, certo? Então, vamos lá. Abraão obedeceu ao Senhor, foi fiel ao Senhor. E diante dessa obediência, a próxima geração, e foi uma promessa de Deus, foi sendo abençoada. Então, Isaac, ele recebe as promessas através da aliança que o Senhor tinha com o pai dele, certo? Então, tem muito aqui sobre obediência, fé, perseverança e paz. Então, Isaac está num cenário péssimo. E ele chega e pensa em sair dali, porque não tinha mais o que fazer. E ele precisava sobreviver, já era uma questão de sobrevivência. E aqui o primeiro ensinamento que a gente fica nessa palavra é: ouvir e obedecer a Deus é mais importante do que seguir a lógica humana. Porque Deus não trabalha na lógica humana, ele trabalha no sobrenatural. E o que é o sobrenatural, Cíntia? É aquilo que a gente não vai fazer por nossa força. É aquilo que somente com intervenção divina a gente consegue. Então, vamos supor, você acha que você vai fazer um grande projeto e vai abrir grandes portas, e amém, Deus te deu essa habilidade. Mas quando Deus faz além, quer dizer que ele entrou com a intervenção dele. E por isso que são duas coisas que, assim, são preciosas para mim, sabe? É a presença e a unção que o Senhor libera na sua vida.
São coisas preciosas. E aqui, claro, a promessa, né? Porque eles tinham promessas que o Senhor tinha feito, né? Segundo ponto, a herança espiritual precisa ser ativada pela própria fé. Se Isaac ficasse parado, se Isaac saísse daquela terra, se Isaac não continuasse a cavar poços, tu imagina, tu cava um poço, tu vai abrindo a porta, aí vem lá o inimigo e fecha ele. Tu abre o teu poço, vem lá o inimigo, fecha ele. Até que chega uma hora que a tua perseverança, que a tua resistência, que o teu crescimento, o inimigo não consegue mais pôr a mão. Então, o grande ensinamento da fé é a perseverança. Então, nós temos heranças espirituais, boas e ruins. Nós temos que pedir perdão pelas ruins e pedir que o Senhor ressignifique isso, né? Traga coisas boas. Mas nós temos as boas e muitas vezes nós precisamos acessar pela fé. E a fé é a perseverança. Nós precisamos continuar. Ai, dá vontade de parar tudo, dá vontade de... Tô cansado, tá. Continua. Ah, mas eu não tenho mais paciência, tá tudo muito difícil. Continua. Isso é viver uma vida com fé. Terceiro ponto, Deus continua a abençoar, mesmo quando erramos. Sua graça é maior do que nossa fraqueza. Aqui ele traz de novo, né? Aqui vai um pouco, eu acho que a gente vê de alguns erros dos nossos pais que a gente acaba cometendo e nem sabe, porque inconscientemente às vezes está no nosso DNA, né? Estudos já falam isso. Mas, tipo, Abraão fez o mesmo erro, falou que Sara era irmã, com medo, né? Pelo medo. E aqui, Isaac fala a mesma coisa de Rebeca. E Deus foi tão bom que Rebeca era muito bonita e que os homens não usaram dela. Eu disse assim, gente, deve ser horrível. Você ter sua mulher e ver sua mulher, não, Deus me livre. Gosto de pensar nisso. Certo? Então, Deus continua a abençoar. E Deus não deixou que ninguém tocasse em Rebeca. Em quarto ponto, onde houver resistência, continue, persevere e siga em paz, né? Quinto ponto, a verdadeira grandeza se manifesta quando há adoração, humildade, trabalho fiel. Então, assim, Isaac, ele fazia a parte dele. Ele cavava os poços, ele plantava, ele colheu 100 por um. Por que ele colheu? Porque ele plantou. Por que o poço, ele gerou água? Porque ele cavou. Por que ele foi abençoado? Porque numa terra seca, numa terra sem produtividade, ele prosperou? Porque ele agiu. Então, a verdadeira grandeza manifesta quando há adoração. Então, ele chegou no lugar, né? Ele fala que quando ele mudou, né? Ele ficava o poço ali, e o poço deu água, a água é nossa, ele falou. Ele vem e ele faz um altar para o Senhor aqui, né? Então, ele diz que ele cavou o poço e ninguém falou nada por causa dele. Agora o Senhor nos abriu um espaço para prosperar na terra, né? E ali ele construiu um altar no nome do Senhor. Então, ele adorou o Senhor. Ele trouxe, né, a honra ao Senhor ali. Então, vamos lá. Trabalho fiel, adoração e humildade. Não é você se achar, né? Não. É você saber quem você é em Deus. Assim, eu me posiciono muito nisso hoje. Eu não me posicionava, mas recente teve uma situação que eu me posicionei como filha. Até aqui você me respeita. Porque eu sei quem eu sou, meu pai. Eu sei quem eu sou. Então Deus, ele quer que a gente se posicione. Mas não é uma questão de soberba. Não é porque eu tenho isso, tenho aquilo, que eu sou melhor do que ninguém. Mas porque eu tenho um Deus. Eu sei que onde eu colocar a ponta dos meus pés, eu vou ser abençoado. Onde eu colocar as minhas mãos, eu serei abençoado. Você crê nisso? Eu creio. Então é assim que a gente deve ter na mente da gente, tá? Então, palavras-chave dessa live: fé, crer e a prosperidade com Deus, através das nossas ações em obediência. Vou até complementar aqui que fica ações em obediência a Deus. Vocês gostam mais do quadro quando eu faço assim? Hoje tá, a live é mais juntinho assim. Pois é, meu povo, é isso. Que Deus abençoe sua vida. Amanhã a gente tem mais uma leitura em nome de Jesus. O Senhor é bom, a bondade dele dura para sempre. E nós estamos todos os dias na possibilidade de ouvir de Deus,
Então, podem tentar enterrar teus poços, podem tentar te perseguir, podem tentar de tudo. Mas aquele que tentou te perseguir vai voltar a te pedir perdão, porque ele vai entender qual é o Deus que está com você. Ele vai entender qual é o Deus que está com você. É a coisa mais preciosa que a gente tem. Por isso que a palavra diz, né, lá em Mateus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, que todas as demais coisas serão acrescentadas. Não fica tentando fazer justiça com todas as mãos, não. Não fica tentando, gritar, não. Não ficou lá, Isaac, ai, não sei o que, não. Ele sabia que o Deus dele estava com ele, ia prosperar ele, e ele ia pôr a mão, ia ser abençoado. Amém? Então, assim, declaro isso para sua vida. Que aqueles que tentaram fechar os teus poços, tentaram te expulsar, tentaram te humilhar, vão voltar para te honrar. Mas tem um porém aqui, porque é muito linda essa palavra. Mas existe uma situação que determina isso. É sua obediência, sua humildade, sua adoração a Deus e seu trabalho fiel a Deus, que você tem feito pelo Senhor. Como você tem feito pelo Senhor. Isso vai determinar que as tuas bênçãos vêm. Amém? Então, super beijo, que Deus abençoe. Amanhã nós estaremos aqui na live de aniversário. Meu aniversário. Glória a Deus, 18 anos, a gente não faz todo dia. Amém, né? Mas nós estaremos aqui, começando o dia na live com vocês, tá bom? Em nome de Jesus. Fica com Jesus, tá, gente? Deixa eu treinar, que eu quero pra ter super dia. Fica com Jesus, tá? Tem oração por mim, eu quero de presente oração, viu? Manda uns anjos aí com as espadas de fogo. Fica com Jesus, gente. Tchau, tchau.